Boa noite, irmãos. Com grande alegria que nós estamos mais uma vez reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse culto, encontro de fé, onde nós separamos um tempo para adorar ao Senhor, para louvar, para glorificar o nome dEle e também para diante do trono da graça do nosso Pai, colocar os nossos desejos, os nossos clamores, os nossos anseios, na certeza que nós temos um Deus que se compadece de nós, na certeza que nós temos um Deus fiel, que se preocupa conosco, que não está distante lá no seu trono, simplesmente olhando para nós aqui, mas um Deus que intervém na nossa vida, um Deus que cuida de nós, um Deus que muitas vezes nos carrega nos braços. Nós temos durante esse tempo que temos vivido tantos testemunhos do cuidado, do amor, da misericórdia e da bondade de Deus que tem sido constante na nossa vida. E eu tenho certeza que aí onde você está nesse momento, você já está sentindo a presença do Senhor. E eu tenho certeza que você também tem algo de bom para contar. Algo para se lembrar daquilo que te traz esperança, daquilo que faz você crer cada vez mais nesse Deus maravilhoso, nesse Deus do impossível que cuida das nossas vidas, que intercede por nós. Por isso eu queria te pedir que você com muita alegria nesse momento, que você pudesse se quebrantar no trono, diante do trono do nosso Deus. Que você pudesse erguer as suas mãos, que você pudesse aí na sua casa mesmo bater palmas, que você pudesse louvar com muita alegria, glorificar, adorar o nome do nosso Senhor. Ele faz-se presente aí na sua casa como Ele está presente aqui. Ele é o Deus que está presente onde existe um coração quebrantado, um coração adorador. Então não perca essa oportunidade nessa noite. Quebrante-se, derrame-se diante do trono do Senhor, derrame o seu coração, louve, exalte, glorifique o nome dEle com alegria, na certeza de que o seu louvor move os céus a seu favor. E com certeza Ele vai falar ao seu coração, com certeza Ele tem algo a dizer para você nessa noite. Eu queria te pedir também que você compartilhasse esse link com outras pessoas, para que outras pessoas pudessem participar desse momento junto conosco. Nós vamos orar. E logo após, nós vamos estar louvando e adorando a Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de, reunidos no Teu nome, mais uma vez, prestar honra, glórias e louvor ao Senhor. Só Tu és digno, Pai, por isso nós estamos aqui mais uma vez, prestando um culto ao Senhor. Queremos, Deus, que o Senhor receba esse culto como cheiro suave. Queremos, Deus, prestar um culto digno, sincero, genuíno da nossa parte ao Senhor. Por isso quebranta os nossos corações. Por isso tira de nós qualquer distração. Por isso tira de nós tudo que impede, Deus, uma adoração sincera. E que nós possamos, Deus, quebrantados, elevar até a Ti as nossas mãos. Elevar até a Ti o nosso louvor. Nosso coração quebrantado diante do Senhor. Na certeza de que o Senhor ouve, que o Senhor recebe e que o Senhor nos abençoa. Ouve nessa noite o clamor do Teu povo e vem com providência, vem com cuidado, vem com misericórdia, como o Senhor tem feito até aqui. E que nós possamos, Deus, ao findar desse momento, estar com os nossos corações ardendo, na certeza de que ouvimos a Tua voz e de que podemos Te adorar em espírito e em verdade.
No nome de Jesus, Deus, fala aos nossos corações. É o que te pedimos. Amém. Aleluia. Então vamos consagrar esta noite ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, entregar somente a Ele. Aleluia. Porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Vamos cantar a Ele a honra, a glória, a força, tudo pertence a Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Aleluia. Aleluia. Teu Espírito está neste lugar, Senhor, operando maravilhas, Deus, entre nós, curando as nossas feridas, sarando os nossos corações. Que onde alcançar a nossa voz nesta noite, que o Senhor possa estar operando e agindo, transformando, libertando. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pela cruz. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje
Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Lá em Isaías, a palavra do Senhor diz assim: que o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o nome dele, Jesus. Aleluia. Presente neste lugar, presente em nossas lutas, presente dentro da tua casa, aquele que enxuga as tuas lágrimas, aquele que te coloca de pé. De manhã ele te sustenta, à noite põe um cântico de louvor nos teus lábios. É desse Jesus que nós falamos, é sobre ele que nós cantamos, é a ele que nós adoramos. Tentarão me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus.
autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim, em você. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Oh, 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 oh. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tem força em Deus. Eu tenho esperança em Deus. Tem tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o Senhor, nada pode impedir o seu agir na tua vida. Aleluia. Olá, fique atento que vai começar o nosso IEBV News. Esse programa é para você ficar por dentro das nossas atividades e cultos da nossa igreja. Domingo pela manhã, às 10h30, temos nosso culto online através do nosso canal do YouTube, Facebook e Instagram. Assista com sua família a palavra abençoada do nosso pastor João Brito. E à noite temos o nosso culto drive-in às 18h30. E para os nossos irmãos que não têm carro, terá o culto presencial aqui no templo para até 50 pessoas. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório e você precisará levar o seu álcool em gel. O culto drive-in também é transmitido pelo nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook. E durante a semana, a IEBV não para. Na segunda, às 20 horas, acontece a live dos adolescentes. Você que tem de 11 a 18 anos não pode ficar de fora. Na terça, às 19h30, culto Encontro de Fé, com a palavra de esperança e conforto para o seu coração nesse tempo que estamos vivendo. Convide um amigo para assistir. O culto Encontro de Fé é transmitido no YouTube, Facebook e Instagram. Na quarta, às 15 horas, culto Tarde da Vitória. Presencial até 50 pessoas e online no Instagram Thelma Rosários. Faça seu agendamento pelo telefone 999 45 5580.
Você jovem, toda quarta às 18 horas acontece a live da juventude no Instagram. Sexta, às 19h30, culto de avivamento. Presencial para 50 pessoas e online no Instagram e EBV Oficial. Participe, o avivamento começa em você. Sábado, às 16 horas, tem a programação especial para as crianças, com atividades e louvor em nosso canal do YouTube. E para você jovem, temos o culto da juventude online, às 20 horas, também em nosso canal no YouTube. Compartilhe com seus amigos. E as nossas EBDs estão acontecendo através da ferramenta Zoom. Na quinta, às 20 horas, com a introdução bíblica. Na sexta, às 20, para os adolescentes. E nossas turmas regulares, aos domingos, às 9h15 da manhã. Acesse a sua sala através do site iabv.com.br/EBD. Durante a semana, temos atendimento pastoral, presencial e online, com agendamento através do WhatsApp. O número está aqui na tela. E no dia 29 de julho, iniciaremos uma nova turma de batismo. Serão 5 quartas-feiras. O curso será presencial. Serão adotadas todas as medidas de segurança exigidas pelas autoridades, para até 20 pessoas. Você pode fazer a sua inscrição com os irmãos José Fernando pelo telefone 27 99 803 1617 e Marcos Torres 27 999 10 24 26. E se você deseja se tornar membro da IABV através de batismo, reconciliação ou transferência, agende um horário na secretaria da IABV pelo telefone 27 98125 9179. Aguardamos seu contato. E fica por aqui nossa IABV News. Para maiores informações, siga as nossas redes sociais. Que Deus os abençoe. Amém, irmãos? Então você pôde ver aí que essa igreja ela não parou mesmo durante a pandemia. A gente tem falado sempre isso aqui. A IABV não parou, continua sendo uma igreja viva, que proclama um Deus vivo, uma igreja atuante, uma igreja dinâmica. Nós temos distribuído cestas básicas para várias pessoas. Pessoas têm nos procurado desejando ser membros da igreja. Glória a Deus por isso, porque nós não paramos e não vamos parar. Enquanto houver fôlego, nós vamos anunciar a palavra do Senhor, nós vamos cantar, nós vamos louvar e nós vamos pregar o Evangelho da salvação. Nós vamos nesse momento estar passando para o momento do nosso culto, onde nós temos o privilégio, o prazer de ofertar ao Senhor, de dizimar, de adorá-lo através dos nossos bens. Vai aparecer aí na sua tela as contas bancárias da IABV, CNPJ, para você fazer a sua transferência. Também aparece aí o QR Code, se você desejar fazer pelo PicPay. E esse momento é um momento onde o povo de Deus exerce a sua fidelidade ao Senhor. Nós temos sido alcançados pelas bênçãos e pelas misericórdias de Deus em todo o tempo. E Ele espera a nossa fidelidade, a nossa obediência às suas ordenanças. Fazendo isso, nós vamos experimentar da graça, da misericórdia do Senhor que não falta. E a Bíblia diz que aquele que é fiel recebe do Senhor em igual medida, e bênçãos de tamanha abundância, as janelas do céu se abrem e cai bênção por todo lado na nossa vida. É promessa do Senhor para a nossa vida, nós não precisamos ficar preocupados com isso. Quando somos fiéis, Deus honra a nossa vida. Então não deixe de participar, não deixe de colaborar. Tudo isso que nós fazemos durante esse tempo, nós fazemos porque somos abençoados através dos dízimos e das ofertas daqueles que são fiéis ao Senhor. Se você vai fazer isso nesse momento, enquanto nós cantamos, você tem essa oportunidade. E se você vai deixar para fazer isso num outro momento, que você possa louvar ao Senhor junto conosco também agora, cantando, exaltando, glorificando o nome do Senhor.
faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Nosso lugar seguro, meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Glória a Deus. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, podendo louvar, adorar o Senhor. E como nós cantamos, o nosso Deus é o guarda de Israel, o nosso Deus é aquele que nos guarda em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos de adversidade. Ele não é apenas o Deus de uma nação, mas Ele é o Deus também
de cada indivíduo. Ele é o nosso Deus, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa vida. E nós vamos dar continuidade àquilo que nós falamos na terça-feira da semana passada. Nós estamos numa série, todas as terças-feiras nós estamos falando sobre dias melhores virão. E talvez você esteja pensando, mas isso é apenas um jargão, isso é apenas mais uma frase dita da boca para fora. Não, mas eu creio naquilo que Davi cita, naquilo que Davi narra lá no Salmo 27, verso de número 13, quando ele diz assim: ainda assim eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Apesar das dificuldades, apesar da crise, apesar do problema que estava ali passando, Davi, ele diz: eu ainda verei, apesar deste problema, eu sei que eu viverei dias melhores. E nós estamos falando então nas terças-feiras sobre isso. Terça-feira passada nós falamos sobre o primeiro capítulo do livro de Ruth. Falamos ali sobre Noemi, junto com Elimeleque, seu marido, descendo junto com os seus 2 filhos para a terra de Moabe. E nós vamos dar continuidade. Hoje eu quero falar com você sobre o capítulo de número 2. Nós iremos ler os 12 primeiros versos do capítulo 2 e depois nós leremos o verso de número 20, que diz o seguinte: Noemi, ela tinha um parente por parte do marido, que o nome dele era um homem rico e ele era influente. E ele pertencia ao clã de Elimeleque, ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos cefeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence essa moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os ceifeiros após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou um pouco no abrigo. Então disse Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes que não toquem em você. E quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e, prostrando seu rosto em terra, exclamou: porque eu achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você fez por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Verso 20, Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente e um de nossos resgatadores. Hoje nós vamos então dar continuidade sobre esse tema em cima do livro de Ruth, dias melhores virão. Mas o tema dessa mensagem é rompendo com a inércia. Nós precisamos romper com a inércia, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos difíceis. Muitos de nós deixamos de conquistar coisas, não porque Deus não está interessado em nos dar, não porque Deus não está interessado em nos abençoar, mas é porque muitas vezes ficamos de braços cruzados, porque muitas vezes nós esperamos que algumas coisas simplesmente caiam do céu, sem nós fazermos absolutamente nada.
Deixa eu te falar algo, eu não quero ignorar este tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Eu não quero ignorar essa pandemia, essa dificuldade, esse problema que a nação brasileira está passando agora. Está acarretando várias outras crises, como a crise financeira. Mas eu creio, eu acredito que dias melhores virão, porque eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Eu acredito que a última palavra, ela virá do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer para recomeçarmos novamente? Se você se lembrar lá do capítulo 1, nós falamos que Elimeleque, junto com os seus 2 filhos, junto com Noemi, sua esposa, saem de Belém, Belém que era a casa do pão, saem de Belém porque faltava pão, porque faltava comida, por causa da crise, eles vão para uma terra próxima, mas era uma terra que Deus já havia ordenado para o seu povo, para eles não se misturarem com eles. E você pode muitas vezes perceber que no momento de crise nós tomamos decisões erradas. Nós tomamos decisões por conta da crise ou tomamos decisão simplesmente porque nós vamos atrás da providência e esquecemos de perguntar ao provedor o que ele quer que nós façamos. Sabe, muitas vezes corremos atrás da providência, mas esquecemos de ver o que o provedor requer e quer de nós no momento de crise. Quem sabe você não esteja aí com o seu coração, com a sua alma dilacerada, diante dessa crise que já está se alastrando aí há 4 meses, há mais de 4 meses. E talvez a sua frase ou o que você esteja vivendo é algo muito parecido com o que Noemi vai dizer no verso 21 do capítulo 1, quando ela volta para Belém, depois que sai de Moabe, por ouvir falar que Deus havia realmente ou novamente abençoado o seu povo. Quando ela volta para Judá, no verso 21, chegando ali, ela diz o seguinte: eu parti de mãos cheias, eu saí daqui abençoada, eu saí daqui farta, mas eu estou voltando de mãos vazias. Quem sabe essa não seja a sua vida hoje. E ela vai dizer para aquelas mulheres que estavam ali interrogando, falando, será que realmente ela é a Noemi? Noemi que significa ditosa, Noemi que significa prazer, Noemi que significa alegria. E ela vai dizer, por conta disso, porque eu saí daqui farta, de mãos cheias, agora estou voltando de mãos vazias, porque eu saí daqui casada, eu saí daqui com 2 filhos, agora eu estou voltando viúva, e além de eu voltar viúva, eu volto de mãos vazias e com a perda de 2 filhos, através dessa dor irreparável. Agora eu não quero mais que vocês me chamem de prazerosa, agora eu quero que vocês me chamem de Mara. Mara que significa amarga. Essa era a situação, esse é o contexto aqui do capítulo do número 2, de Ruth. Pessoas que desceram, colocando a sua confiança na provisão. E muitas vezes nós precisamos ter cuidado com isso. Não podemos colocar, estamos vivendo uma crise hoje. Crise em várias áreas. Crise na área moral, estamos muito parecidos com a época do tempo de Juízes, essa época que Ruth aqui está inserida, que o livro de Ruth está inserido. Vivemos crise na área moral, vivemos crise na área religiosa, crise na área familiar, vivemos crise financeira. Essa é uma grande verdade. E neste momento que estamos vivendo em crise, eu quero te dizer algo aqui, nós não podemos colocar a nossa confiança na provisão, mas a nossa confiança precisa estar no provedor. Diante da crise, diante do desemprego, diante das vendas baixas que você tem vivido, diante de tudo isso, a nossa pergunta nessa noite é:
aonde está a nossa confiança? Na provisão ou no provedor? Atitudes erradas podem estragar sonhos, atitudes erradas podem estragar projetos, atitudes erradas estragam vidas e famílias. E foi exatamente isso que acontece aqui no capítulo 1 do livro de Ruth. Eles tentam fugir da fome, mas é interessante que Elimeleque leva toda a sua família para fugir da fome, mas eles não conseguem fugir da morte. E isso fica muito claro aqui, nesse capítulo 1. Olha só que interessante. Mas a Bíblia diz então que Noemi resolve fazer o caminho de volta. Ela sai de Moabe e volta para Judá. Ela sai de Moabe e volta novamente para o lugar onde Deus gostaria que ela estivesse, para o lugar que Deus havia colocado eles ali, implantado eles, para o lugar de onde eles nunca deveriam sair. Não tem problema. Talvez você tenha saído do propósito do Senhor, talvez você tenha se desviado do percurso, mas eu e você podemos fazer o caminho de volta. Porque, assim como na parábola de Lucas 15, daquele filho que sai, o pai está sempre de braços estendidos, nos esperando. E ela volta para Belém, ela volta para o lugar, para a casa de pão, para o lugar estabelecido, o lugar que Deus havia colocado eles ali. E é interessante aqui, gente, que eles vão chegar no verso de número 22, vai dizer que a Noemi, junto com Ruth, chega em Belém, chega em Judá, exatamente na época da colheita da cevada. Época de colheita em Israel é tempo de alegria, época de colheita em Israel é tempo de festa. E eles vão chegar, elas chegam exatamente neste momento. No momento de muita alegria, no momento de muita festa, mas elas não tinham muito o que festejar, elas não tinham muito com que se alegrar, porque elas estavam indo agora para Belém, chegando em Belém, Noemi retornando, Ruth indo pela primeira vez, indo agora para Belém de mãos vazias. As duas viúvas, sem ter ninguém que a sustentasse, ou alguém para que a sustentasse, e elas chegam ali precisando se alimentar, elas chegam ali precisando tomar alguma atitude, e é interessante que elas chegaram num bom momento. Mas presta atenção aqui, o momento exterior era favorável, mas aquilo que elas estavam vivendo por dentro, as perdas, as dores, a morte, os traumas, os conflitos, talvez não seja muito favorável. Mas a Bíblia vai nos narrar aqui no verso de número 2, que Ruth chega para Noemi e diz o seguinte: Noemi, eu vou me levantar e eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então, se eu e você quisermos viver dias melhores, eu aprendo aqui com essa mulher, eu preciso ter o poder de iniciativa. Eu preciso ter um poder de iniciativa, eu preciso romper com a inércia. Ela disse: eu vou me levantar, olha só, o tempo é favorável, eu estou no lugar certo, mas não adianta eu ter o tempo favorável, não adianta eu estar no lugar certo e fazer a coisa errada. Quantos de nós perdemos grandes oportunidades porque nós não queremos ter o poder da iniciativa, porque nós não queremos romper com a inércia? Aquelas mulheres voltaram cheios de interrogações em suas cabeças. Aquelas mulheres foram para Belém cheios de problemas, cheios de indagações, cheios de incertezas referente ao futuro. Muito parecido com aquilo que eu e você estamos vivenciando. O que será do amanhã? Como será o nosso futuro? Eu e você não sabemos. Estamos cheios de incerteza. O mundo está cheio de incerteza neste momento.
Mas diante dessa incerteza eu aprendo algo aqui com Ruth. Eu preciso romper com a inércia. Eu preciso tomar uma iniciativa para que eu tenha um futuro transformado, para que Deus abençoe a minha casa, para que Deus abençoe a minha vida, para que Deus abençoe a minha empresa. Eu não posso esperar as coisas de braço cruzado, eu preciso fazer algo. E é neste momento, gente, de dor, neste momento de perda, neste momento em que elas estão com seus corações dilacerados e cheios de incertezas e dúvidas, crises e dores, que Ruth resolve fazer algo. Sabe o que eu aprendo aqui? Algumas atitudes que marcam a disposição dessa mulher. Primeiro, ela correu um sério risco. Ela estava disposta a correr risco. Eu e você precisamos ter disposição de correr risco. Se ficarmos parados, as coisas não vão acontecer. Mas se fizermos algo, se nos levantarmos, eu sei que Deus pode mudar a nossa história. Por que eu estou falando isso? Você pode ver aqui nesse verso que nós lemos, no verso de número 9, que diz o seguinte: olha, Boaz chega e diz o seguinte para Ruth: Ruth, eu vou dar ordem para que nenhum homem toque em você. Uma outra coisa interessante, finalzinho do verso 22, a última frase, a última parte. Olha só o que Noemi vai falar para Ruth: não vá para outra lavoura, fique na lavoura de Boaz, porque em outra lavoura poderiam te molestar. Ou seja, uma mulher pegando as espigas que sobravam, as espigas que caíam, com um trabalho feito por muitos homens ali naquele momento, era um momento em que ela iria correr risco. O dono do campo poderia colocá-la para fora, as pessoas poderiam rejeitá-la por vários motivos. Motivo racial, motivo étnico, uma etnia diferente, uma mulher moabita, como diz em Juízes capítulo 3, a partir do verso de número 12. Os moabitas durante 18 anos dominaram Israel, na época do juízo, dessa época que nós estamos falando aqui. Se você lê Deuteronômio, se você lê Levítico, se você lê Números, você vai ver que existia uma inimizade, inclusive um decreto, uma lei divina dizendo: olha, os moabitas e os amonitas, até a sua 10ª geração, não poderão entrar na tenda da congregação, vocês não se misturarão com ele. Então imagina quantas coisas essa mulher estava vivenciando, mas ela estava disposta a correr risco. Estamos vivendo crise, gente, estamos vivendo tempo tenebroso, mas muitos de nós estamos esperando a tempestade parar. Eu quero citar aqui alguns exemplos. Por que hoje, por que nós falamos, por exemplo, sobre Pedro? Por que nós citamos tanto Pedro, o apóstolo de Jesus? Por que Pedro foi uma das colunas da igreja? Por que Jesus, no Evangelho de João, vai dizer para Pedro: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas? Eu estou pedindo para você, Pedro. Você vai liderar essa turma. Você vai liderar aqui o apostolado agora. Eu estou indo, mas eu estou deixando contigo, Pedro. Você está na linha de frente, meu amigo. Por quê? Porque naquela tempestade, na primeira tempestade, quando Jesus ficou orando, e os discípulos ali no mar da Galileia, e veio aquela grande tempestade, enquanto os 11 discípulos estavam esperando Jesus entrar no barco, enquanto aqueles 11 discípulos estavam esperando Jesus terminar com a tempestade, aquela tempestade que estava prestes a naufragar o barco, Pedro resolveu tomar uma atitude. Pedro resolveu romper com a inércia. Pedro disse: olha, nós estamos esperando, Jesus, você entrar no barco para terminar a tempestade, mas eu quero provar algo diferente. Em meio a essa tempestade, eu quero andar por sobre
as ondas, aquilo que tem tentado destruir o meu barco, aquilo que tem tentado naufragar os meus sonhos, aquilo que tem tentado colocar a pique para que eu não prossiga a viagem. Eu quero experimentar algo sobrenatural. Então deixa eu te falar algo aqui. Quem nós somos na tempestade? Nós somos aqueles que ficam de braços cruzados esperando Jesus chegar para acalmar a tempestade e assim prosseguirmos viagem, ou eu e você somos daqueles que em meio às tempestades da vida, nós vamos andar por sobre as ondas, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, no meio da crise, no meio do problema, como Josué, levante-se, siga o exemplo e vai viver o potencial e vai viver os milagres que Deus tem para a sua vida. No tempo de crise eu aprendo algo aqui, verso de número 10 e verso de número 11. Se nós realmente quisermos viver dias melhores, nós precisamos romper com o egoísmo. Aquela mulher, quando Boaz chega e pergunta quem é essa moça, o capataz ali dos ceifeiros vai dizer: Boaz, essa mulher é uma moabita, mas essa mulher está cuidando de Noemi, a sogra dela. Ela resolveu deixar tudo para trás, ela resolveu deixar pai, mãe, ela resolveu deixar amigos, ela resolveu deixar parentes, ela resolveu deixar a sua terra, os seus costumes, ela resolveu deixar tudo para cuidar da sua sogra. Ela estava em Moabe, mas a notícia a respeito dos benefícios daquilo que Ruth estava fazendo por Noemi já havia chegado em Belém. Boaz, quando se encontra com ela no verso 11, diz: eu ouvi falar a seu respeito, eu ouvi como você tem sido benevolente com a sua sogra, como você tem cuidado, como você tem olhado com empatia para as outras pessoas, mesmo no momento da sua dor, mesmo no momento da sua dificuldade. Gente, nós precisamos ter muito, muito cuidado, porque nos momentos da crise, nos momentos de adversidade, nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para as pessoas que estão do nosso lado. Geralmente a crise nos deixa mais egoístas demais. Gente, eu vou só dar um exemplo aqui. Olha o que nós estamos vivendo no Brasil, o absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Você lembra quando a crise, a pandemia chegou, se alastrou aqui na primeira, segunda semana da segunda quinzena de março deste ano de 2020? Uma máscara que custava centavos, agora estava custando 1000 vezes mais. Eu não estou usando aqui de uma hipérbole, é algo real. 1000 vezes mais o preço. As luvas que custavam barato, que você podia comprar na farmácia, de repente as coisas começam a custar, uma luva começa a custar 100 vezes mais. E o álcool em gel, o que falar? Triplicou o preço. Sabe por quê? Porque no tempo de dificuldade, pessoas não olham com empatia para o seu próximo. Muitas vezes a dificuldade nos deixa egoístas e olhamos e falamos: nós vamos tirar proveito da desgraça alheia. Infelizmente, há uma frase muito polarizada em nosso meio que diz: o grande problema do Brasil é o brasileiro, que no momento de um caos como esse, em vez de ajudar, em vez de colocar um preço justo, aumenta. Gente, até quando isso? Nós temos aqui 2 exemplos magníficos. O exemplo de Ruth cuidando de Noemi e o cuidado de Boaz para com Noemi. Existia uma lei em Levítico que era bem interessante, era exatamente isso que essa mulher estrangeira, moabita, estava fazendo. A lei de Levítico dizia o seguinte, uma lei dada por Deus, que quando as pessoas, no tempo da colheita, fossem colher e deixasse cair algo, não era para voltar e pegar aquilo que estava caído,
mas era para deixar para os necessitados, era para deixar para os mais pobres, era para deixar para os menos abastados. Essa era a lei. E eu aprendo algo aqui nesse tempo de crise. Existem coisas que eu preciso deixar para trás, existem coisas que eu preciso deixar para lá, existem coisas que eu preciso abrir mão para abençoar o meu próximo. Você quer viver dias melhores? Então rompa com o egoísmo. Seja uma pessoa que irá abençoar outras. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta, a carta para as igrejas que ficavam na região da Galácia, no capítulo 6, verso 9, ele vai dizer o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não nos desanimarmos. Olha que interessante. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu e você precisamos fazer o bem, mesmo no tempo de crise, porque Deus vai nos recompensar. Eu não estou aqui falando para você fazer o bem, para você ser uma pessoa altruísta, pensando na recompensa, não. Mas eu estou lhe dizendo e lhe afirmando algo aqui. Quando a pessoa faz o bem, quando a pessoa olha com empatia, quando a pessoa ama o seu próximo, quando a pessoa ajuda o seu próximo, ajuda os necessitados, sabe de uma coisa? Deus nos recompensa. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada ficará sem recompensa. Então nós precisamos abrir mão de algumas coisas, deixarmos para trás, para aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que virão depois de nós, possam também ser alimentados, abastecidos em momento de crise. Sabe o que eu aprendo aqui? A terceira coisa, eu aprendo aqui no verso 2 e no verso 3, que se eu quiser viver dias melhores, eu preciso entender que Deus está no controle de todas as coisas. Recomece, vamos recomeçar, crendo que Deus irá orientar, crendo que Deus irá guiar os nossos passos, crendo que Deus nos colocará no caminho certo. Mesmo quando eu e você não percebemos, nós podemos ver o cuidado, nós podemos ver o zelo de Deus. Olha só que coisa interessante aqui no verso de número 3, diz o seguinte: então foi Rute e começou a recolher espigas atrás dos cefeiros. A Bíblia vai dizer casualmente, era a ideia dela. O que o autor aqui do livro de Rute está colocando não é que foi uma casualidade, não foi algo assim casual, não. Ele está colocando a ideia de Rute aqui naquele momento. A ideia de Rute é que naquele momento presente foi algo casual. Eu entrei na terra de alguém que eu nem conhecia, mas que era parente do meu sogro, já falecido. Eu entrei e esse camarada vai ser o meu resgatador, esse camarada vai ser o cara que vai me tirar dessa condição juntamente com a minha sogra. Sabe, algumas coisas nós precisamos entender. Ela não entrou ali casualmente. A agenda de Deus, ela prevalece sobre os planos humanos. Nós precisamos entender que às vezes parece até uma coincidência. Parece que era uma coincidência que ela havia entrado na terra de alguém que era próximo dela, que era um parente dela. Mas isso não era uma coincidência, pois Deus já estava dirigindo todos os eventos. Quando Noemi disse, eu vou voltar para Belém, quando Noemi tomou uma decisão de voltar para o lugar onde era para ela estar, quando Ruth resolveu tomar uma decisão de romper com a inércia, de resolver tomar uma atitude, Deus disse, eu já tenho toda a programação feita, eu já tenho todo o projeto feito. Era como se Deus estivesse falando, se vocês tomarem a decisão correta, se Noemi voltar, se Ruth romper essa inércia, se levantar, sabe de uma coisa? Creia
que Deus vai dirigir os nossos passos. Sabe, nada era coincidência. E nós vamos ver aqui essa mão maravilhosa, essa mão misteriosa de Deus, que move tudo, move todas as coisas, mesmo quando eu e você não conseguíamos enxergá-la. Ela não estava enxergando, e às vezes a gente também não consegue enxergar algumas coisas que nós vivenciamos, algumas coisas que muitas vezes nós passamos. Muitas vezes nós achamos que é a nossa própria força, muitas vezes nós achamos que é através do nosso próprio conhecimento, muitas vezes nós achamos que é por causa do nosso network, porque a gente é uma pessoa conhecida, porque nós temos pessoas em algumas camadas, em algumas esferas da sociedade que são influentes. Muitas vezes achamos que é isso que está nos abençoando, ou talvez isso que esteja nos impulsionando e nos levando para frente. Mas não é. É essa mão maravilhosa, essa mão misteriosa, essa mão de Deus, que muitas vezes eu e você não enxergamos, que nos leva para situações, lugares, nos deixa em alguns lugares, porque Ele sabe de todas as coisas. Ruth havia entrado naquele campo, não por uma coincidência, mas Ruth havia entrado naquele campo por uma provisão, por uma providência divina. Davidson, o que é a providência divina? Só Deus pode trazer realmente essa providência, porque só aquele que conhece de antemão todas as coisas é capaz de prover todas as coisas de antemão. Eu vou repetir, só aquele que conhece todas as coisas de antemão é capaz de prover todas as coisas de antemão. Eu vou te dar alguns exemplos da Bíblia. Lê o profeta Isaías. Ele começa a falar sobre a volta da nação de Judá, antes da nação de Judá ir para a Babilônia. Lê um pouco do profeta Ezequiel. Vê como é que ele vai falar sobre a provisão de Deus, sobre a volta do povo, sem antes o povo voltar. Vê um pouco sobre o livro de Jeremias. O que dizer, meu querido amado, sobre as profecias do livro de Daniel? Só quem já conheceu todas as coisas de antemão é capaz de providenciar todas as coisas de antemão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que algumas coisas nos pegam de surpresa, mas nada pega aquele que conhece todas as coisas de surpresa, nada. Enquanto algumas coisas nos pegam de surpresa, Deus já tem a providência para a nossa escassez. É isso que eu e você precisamos entender. Sabe, o que me traz conforto? O que me traz esperança? É saber que mesmo quando eu não sei por que caminho eu estou andando, por que caminho eu estou trilhando, eu tenho certeza de algo. Eu tenho certeza, eu tenho essa confiança de que a mão da providência vai na minha frente. Muitas vezes eu e você ficamos assim, embaralhados, sem saber qual caminho tomarmos, sem saber por onde ir. Mas essa é a certeza, essa confiança que eu e você precisamos ter. Muitas vezes nós vamos ter esse sentimento, vamos passar por sentimentos assim, sentimentos de insegurança, sentimentos de incerteza, o que fazer, para onde ir. Mas é neste momento que eu posso ter a minha convicção, ter a minha confiança que a mão da providência está me guiando. Você já percebeu quantas vezes a mão da providência divina te guiou? Neste momento de crise e dificuldade, lembre-se que a mão da providência divina está conosco. Sabe, não é coincidência. As coisas não acontecem por coincidência. As coisas aqui não aconteceram casualmente ou coincidentemente. O que aconteceu aqui com Ruth, e talvez ela só
tenha entendido ou compreendido isso depois, é que Deus estava guiando os passos dela. O nosso consolo é esse, é sabermos que nós não estamos jogados à própria sorte. É isso que nos traz consolo, é sabermos que nós temos um Deus que conhece todas as coisas antes mesmo delas surgirem. É saber que mesmo quando eu não estou vendo, mesmo quando eu não estou sentindo, mesmo quando eu estou sem entender nada, é saber que eu tenho uma certeza de que Deus está cuidando de mim. E por último, você quer viver dias melhores? Você realmente está disposto a viver dias melhores? Então, por último, rompa com a visão que você tem a respeito de Deus a partir das suas frustrações e a partir das suas dores. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida de Deus. E essa visão distorcida de Deus muitas vezes não nos deixa entender ou visualizar o tamanho, a dimensão, a grandeza, o poder ilimitado do nosso Deus. E era exatamente isso que Noemi estava vivenciando. Olha aqui no verso de número 20, quando ela diz o seguinte: Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso, tanto com os vivos quanto com os mortos. A visão de Noemi a respeito de Deus mudou neste momento. E quando a visão de Noemi muda, você pode ver aqui, você que acompanhou o capítulo 1, até o verso de número 20, não apenas a visão, mas a esperança de Noemi renasce novamente. Quando nós temos uma visão correta de Deus, não a partir das dores, das frustrações, das perdas, mas de realmente daquilo que a Bíblia, as Escrituras nos expõem quem Deus é. A nossa esperança, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dores, a nossa esperança é despertada novamente. Ela começa a entender o plano divino, tomando forma novamente em sua vida. Noemi, ela é despertada para aquilo que Deus tinha para ela. É neste momento que o arco-íris encheu de cores a nuvem de suas lágrimas. É neste momento, meu querido, que Deus também, no momento em que você entende quem Deus é e que a esperança brota novamente, quando você visualiza o tamanho do seu Deus, que seu Deus nunca te abandonou, apesar das dores, apesar das crises, que Deus está com você. É neste momento que a sua vida passa novamente a encher de cores, Deus trazendo o arco-íris da esperança e dissipando as nuvens do desespero, das lágrimas que nos corrói. É neste tempo, é neste momento que vem então o despertar de Noemi. E ela entende a fidelidade, o amor e o zelo de Deus. Ela se lembra que Deus nunca havia se esquecido dela. E eu termino te lembrando, Deus não se esqueceu de você. Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo a sua crise, Deus está vendo pelo que você passou, Deus sabe da sua história, mas lembre-se, a mão da providência divina, mesmo que você não esteja conseguindo visualizar, mesmo que você não consiga agora entender ou compreender, Deus está guiando a sua vida, porque Ele te ama. E Deus te trouxe essa noite para ouvir essa mensagem, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para te lembrar, em meio às dores, rompa com essa inércia. Em meio às dores, tome uma atitude. Olhe com empatia para as pessoas menos favorecidas. Olhe com empatia, não deixe de ser uma bênção na vida de alguém. Foi exatamente isso que Deus fala para Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis. Ele disse: Abraão, sê tu
uma bênção, então eu te abençoarei. Sabe, Deus vai retribuir infinitamente mais do que aquilo que a gente faz ao nosso próximo. Não deixe que as crises endureçam o seu coração. Sabe, lembre-se de que Deus está no controle e Ele está guiando a sua vida. Deus está guiando a sua casa. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa vida. Quem sabe, Senhor, algumas pessoas não estão aqui, esperando, Senhor, de braços cruzados, aguardando o momento certo. Mas nós aprendemos hoje, Senhor, com Ruth, que no momento de dor, em que seu coração estava dilacerado, em que sua alma, Senhor, estava entristecida, ela se levanta. E neste momento, Pai, o Senhor vai guiando os passos de Ruth. E de acordo com a sua provisão, aquele que conhece de antemão todas as coisas, já vai providenciando, Senhor, a mudança na história da vida de Ruth, na vida de Noemi. Só precisamos romper, Senhor, com essa inércia, precisamos romper, Senhor, com essa paralisia que estamos vivendo, porque nós sabemos que o Senhor guia os nossos passos, mas para isso nós precisamos andar, nós precisamos caminhar, e no caminho o Senhor vai nos abençoando. Pai, que nós não possamos, Senhor, olhar para Ti. Quantas pessoas, por causa do luto, por causa das decepções, por causa das frustrações, Senhor, quantas pessoas perderam a esperança, estão nos assistindo agora, Senhor, estão com seu coração desesperançados. Mas, Pai, que nós possamos olhar para o Senhor, não na perspectiva daquilo que aconteceu conosco, mas na perspectiva daquilo que a sua palavra nos mostra quem o Senhor é. Um Deus que nunca nos abandona, um Deus que nos ama, Senhor, com amor imensurável, um Deus que cuida, um Deus que zela e um Deus que tem um poder ilimitado. Só olhando, Senhor, da forma correta para o Senhor, que nós podemos, Senhor, novamente encher o nosso coração de esperança e de expectativa de que dias melhores virão. Por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação.